Quem ora aí? Agora esta chamada está sendo gravada. Está sendo gravado. Fala aí, irmã Márcia, para nós. Irmã Anacleia, ora aí para nós, a irmã Márcia, sei lá. Amém, irmãos. Vamos orar, irmã Anacleia. Oro, posso orar? Pode orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu infinito amor, por mais uma vez estarmos aqui em reunião para buscar a tua presença, o teu conhecimento, a tua face, Senhor. Meu Deus, venha olhar cada um de nós nesse momento e ver a necessidade de cada um de nós, que possamos, Senhor, absorver tudo aquilo que tu tens a fazer, a falar para nós, e que possamos guardar, Senhor, as tuas palavras nas tábuas de carne do nosso coração, para que nós não venhamos, Pai, retroceder, para que nós não venhamos, Senhor, olhar para trás, mas olhar somente para Ti, sendo edificados, Senhor, em Ti, fortalecidos, que cada um daqui, Senhor, possa sair fortalecido, cada um daqui, Senhor, que está nessa reunião, possa sair vivificado, cheio da Tua presença, do Teu conhecimento, do Teu Espírito Santo, o Teu conhecimento vivo, Senhor, e que tudo aquilo que nos afasta, Senhor, da Tua presença, dos Teus propósitos, que venha cair por terra, que toda investida do inimigo contra cada um dos Teus filhos e filhas aqui, venham ser frustrados os planos do inimigo, que as portas, os ferrolhos de ferro e as portas de bronze venham ser quebradas, Senhor, destruídas, no nome de Jesus e o Teu povo aqui, cada um de nós possamos ser cheios do Teu poder. Fala conosco, Senhor, segundo a Tua vontade. Perdoa as nossas fraquezas, nossos pecados, porque somos pó, Senhor. Somos falhos, Senhor. Somos indignos, mas pela Tua misericórdia, pelo sacrifício da cruz, pelo sangue do Cordeiro, estamos aqui, Pai, porque Tu preparaste isso para nós. Esse momento, Senhor, foi feito por Ti, te damos graça, Senhor, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Enche a boca do Teu filho, Teu servo, enche do Teu conhecimento, e que seja a Tua presença, o Teu Espírito, falando para cada um de nós, e que possamos dar lugar, e que a Tua palavra, que é a boa semente, venha cair na boa terra do nosso coração, e dar muitos bons frutos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, que te pedimos, e te agradecemos na certeza da vitória, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, nós vamos orar hoje aqui, porque essa live aqui é do pastor Jones, né, e eu estou só substituindo porque ele chegou cansado em casa, ele falou que se eu queria abrir a live, como eu estou precisando também clamar a Deus, eu abro a live porque eu clamo junto com vocês, tá bom? Eu não fico esperando que a unção venha sobre mim, porque eu também preciso de transformação no meu coração. Então, é o seguinte, eu vou fazer uma introdução e eu vou exibir um vídeo de arrebatamento de uma garota. Aí depois nós vamos conversar sobre o conteúdo desse vídeo do arrebatamento, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais rápido para poder a gente ter tempo para bastante conversa, tá bom? Então a introdução que eu quero fazer é o seguinte. Por algum motivo que ainda eu não consigo entender, toda a igreja na face da terra adquiriu uma forma muito religiosa de viver o evangelho. Quando eu falo religioso, eu quero dizer que é uma coisa de aparência, um comportamento, não é uma mudança de coração. Eu sei que nem todo mundo na igreja tem isso, não é uma regra geral que eu estou generalizando aqui. Só estou dizendo assim, que quando Deus ele julga uma situação, ele julga pelo mais baixo, não pelo mais alto. Se você não vive um evangelho fingido, o julgamento não serve para você, mas serve para alertar, muitas vezes, as nossas falhas, porque todos nós falhamos. Mas quando Deus diz assim, ó, tem muita hipocrisia na igreja, não necessariamente ele está falando de nós, mas ele está pegando a pessoa que está com mais fraqueza, e ele está tentando levantar o nível. Isso é que eu já percebi. Por exemplo, se Deus falar assim, ó, tem pecado no seu bairro,
ele não vai estar falando, às vezes, da sua família, ele está falando da família do traficante, que também está no seu bairro. Então, Deus, ele pega a régua bem lá embaixo. Então, qual que é o dever seu? Ir lá, pregar o evangelho do traficante para Deus levantar a régua dele. Entendeu? É assim que Deus olha para nós nessa situação. Independente se o traficante gosta ou não gosta de você, se ele vai querer te matar ou não, você vai lá e prega o evangelho. Eu já entrei em roda de maconheiro, já entrei em roda de muita gente, nunca fizeram mal para mim. E eu consegui falar alguma coisa, pelo menos alguma coisa. Agora a questão é a seguinte: se tem um comportamento hipócrita na igreja, é porque alguém está substituindo o conteúdo do evangelho por algum outro conteúdo que não é o de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que a verdade liberta. Certo? Então, se eu souber a verdade de Deus, eu vou ser liberto. Se eu souber a verdade do meu próprio coração, eu também vou ser liberto. Então, a verdade de Deus está na Bíblia. Você tem que ler e orar e buscar a Deus. Mas a verdade do seu coração, ela está onde? Está em você. Então, você que tem que se examinar. Só que a gente, quando a gente ainda não está transformado o suficiente por Deus, a gente é pavoroso. Todos nós somos pavorosos para nós mesmos. Se Deus botasse um espelho na frente, a gente sai correndo de nós mesmos. Só que esse medo a gente tem que enfrentar. Por quê? Porque senão nunca vai libertar. Entendeu? Então, uma vez eu era uma pessoa muito, muito racional. Totalmente calculista, totalmente racional. Eu estava infeliz no meu casamento, não conseguia compreender a minha esposa, a mãe da Angie e tal. Aí eu resolvi morar dentro do meu coração, né? Não parar de morar na minha razão, no meu cérebro, e morar no coração. Aí naquela noite eu tive uma visão que eu entrei num lugar, uma caverna escura, toda suja, bagunçada, desarrumada. Eu falei, meu Deus, eu sou crente, estou com isso aqui no coração, Jesus. E agora, né? E eu sempre fui preocupado com o ano 2000, né? Que dizia que Jesus podia voltar em 2000. Isso foi mais ou menos nessa época, um pouquinho depois. Então eu falei, bom, Jesus está perto de voltar e aqui tem muita sujeira para me tirar, né? Lá, Senhor Jesus, me ajuda aqui. Me ajuda porque a coisa está feia, a faxina está grossa. Então eu me dispus e Deus foi tratando o meu coração. Aí eu passei por várias etapas, vários momentos de confronto, né? Às vezes eu ficava até chateado que parecia que eu tinha limpado aquele negócio, determinados defeitos no meu coração que eu achava que eu já tinha jogado fora e estava lá ainda voltando, nossa. E era uma repetição, às vezes, de tanta coisa. E eu ficava assim, angustiado. Então eu fui clamando a Deus para me descobrir qual que era a maneira eficiente, né, de mudar. A gente sabe que tem o arrependimento. Arrependimento não é assim, uma palavra que se diz, eu quero me arrepender. Você tem que ser quebrado. Eu falei, bom, meu coração está endurecido, então eu peço para Deus me quebrantar. Então, para me quebrantar, tem que me humilhar, tem que tirar algum orgulho, tem que mexer em algum lugar. Então, a gente toma providência quando a gente quer, né, amar a Deus e quer se salvar, e quer morar no céu, e assim por diante. É que nem como se você tivesse que comprar um carro ou comprar uma casa. Você se esforça, faz a sua parte. Aí o que acontece? Quando a gente começa a entrar nesse processo, aí é que a gente vai ver qual que é a nossa parte, qual é a parte de Deus, o que a gente tem que fazer. Então eu já expliquei muitas coisas na live de sábado, né? Porque é uma live rápida, tem que falar muita coisa em pouco tempo, né? Aqui eu já falo com mais calma. Aí eu já falei, os segredos, eu falei agora dos 3 segredos para a santificação. Mas isso não significa que eu descobri esse segredo e estou lá no topo. Isso significa que eu entendi o processo. E não que eu estou lá no topo, é diferente. É como saber fazer uma comida, eu sei como fazer, mas não está pronto. Entendeu? Então, o primeiro processo é render-se a Deus. Segundo processo, focar em Jesus, não focar em você. Terceiro processo, ser nova criatura. Mas para ser, tem que ter acontecido alguma coisa já de mudança no coração. Então, aí o que acontece? Qual que é a vantagem da gente se submeter a uma coisa tão assim,
Porque não é que é cansativo, fica cansativo, repetitivo, quando você não abandona as coisas. Aí ela remonta, tá? Você fica fadigado de você mesmo, do seu ego. De certa forma é bom, porque você fica cansado da velho homem, você quer largar ele. Mas o que eu quero dizer é assim, nós estamos às vésperas do arrebatamento, gente. Então, o desejo do Senhor não é deixar ninguém na grande tribulação, o desejo do Senhor é que todo mundo esteja pronto. Mas não é perfeição. Perfeição é você ser infalível, nunca falhar nada. Não, é arrependimento, ou seja, se entregar e deixar Deus mexer, é como a massa do bolo. Você amassa e o Deus é o padeiro. Deixa Deus mexer em você. É por dívida que Deus vai trabalhar no seu coração? É por problema financeiro, problema de saúde, conflito familiar? Entendeu? Deus vai ter uns mecanismos aí, que são as coisas que a gente enfrenta todo dia. A gente tem que deixar. Aí, veja só, eu estou fazendo a minha introdução com uma escadinha, tá? Estou indo de um ponto, indo para o outro, indo para o outro, indo para o outro. Então, o que acontece? Tem uma hora que você não conhece porque você não sabe por que tem coisa travada dentro de você. E você sabe que tem. E você sabe que você gostaria de mudar. Mas você não sabe por que tem coisa travada. Os católicos têm muito esse negócio de exame de consciência. Antes de dormir, faça um exame de consciência e faça uma oração a Deus, né? Porque foi ensinado assim, que Jesus podia vir na noite. Você podia estar dormindo, ou podia morrer de noite, dormindo. Então, nunca passe de um dia para o outro sem fazer uma limpeza espiritual no seu coração. Exame de consciência, ver como é que foi o seu dia, pedir perdão. E o problema é que a gente acumula muita coisa, muitos sentimentos, muito pensamento não resolvido. A gente acumula. Só que eles voltam. Se você não resolve, eles voltam. Até é bom, porque pelo menos você não vai esquecer que tem que resolver aquele problema. Porque se eles não voltassem, você ia esquecer e eles iam continuar ali escondidos. Então, não é todo dia que eu sento na beirada da minha cama e consigo falar com Deus e abrir meu coração. Não é todo dia. Tem dia que eu falo, Senhor, eu já estou querendo conversar com o Senhor bem. E aí eu começo a expor minha vida, expor meu coração, o que eu estou sentindo, o que eu acho de mim, o que eu já fiz de certo, de errado, como é que eu estou me comportando, qual é a minha própria opinião sobre mim mesmo e tal. Né? Mas agora, nesse exato momento, eu não sei se todos nós, mas nós estamos num momento muito tenso, assim, parece uma corda muito esticada. Parece que o inimigo está tentando fazer de tudo para o nosso coração ficar mais duro possível, para a gente não... É como ele disse, ai meu Deus, mais isso ainda. É que nem aquela mulher que lavou uma louça e deixou um copo sujo lá na cozinha, ou alguém jogou um copo sujo lá e disse, ai meu Deus, mais uma louça. Quer dizer, eu vou ter que voltar na pia e ainda lavar aquele copo, eu já tinha dado por terminado, né? Às vezes a gente tem esse sentimento. Mas eu peço assim, isso é natural, isso é de qualquer um. Não estou julgando a pessoa, nem condenando a pessoa se ela tem essas reações, porque eu estou procurando ser a pessoa mais compreensível para mim mesmo e para qualquer um de vocês. Mas eu digo assim, sabe? Tem hora que a gente tem que baixar a guarda e dizer, Senhor, fala comigo. Eu estava ouvindo hoje um áudio no carro, que eu trouxe o carro do pastor Jones para cá e deixei o meu na oficina, porque a luta espiritual estava tão grande que o carro do pastor Jones estragou. Eu fui buscar o pastor Jones, quando eu vinha voltando, o meu carro estragou. Aí eu voltei para trabalhar, dar aula, quando eu estava indo, o carro deu problema de novo, e quando eu estava voltando, o carro deu problema. Aí eu falei, não posso ir para casa com esse carro, eu vou deixar na oficina e pegar o do pastor Jones, que já está consertado, e trazer para cá. Tudo bem, luta é luta. Eu só clamo a Deus, eu já aprendi a orar em línguas, eu não consigo orar, eu não sei o que eu vou dizer, o carro tá falhando e tal, o que eu vou falar? Deus conserta o carro, desentope as velas, às vezes eu não sei, eu fico meio assim baratinado.
Minha filha sabe como eu sou. Começo a ficar nervoso, fico baratinando. Aí eu comecei a orar em mim. Graças a Deus, consegui chegar, consegui dar aula. E deixei o carro lá. Mas então, o que quer dizer isso? O que eu estou querendo dizer com todos esses exemplos? Quero dizer que tem uma corda sendo bem esticada para nós. E chega a hora que a gente tem que, assim, falar assim, Deus, me ajuda. Me ajuda, porque não está fácil. Mas é para dentro, não assim para fora, porque quando você resolve para dentro, para fora também resolve. As coisas, elas têm uma comunicação o fora com o dentro, do seu coração para fora. A sua atitude muda e as coisas, as soluções para fora começam a aparecer. Mas tem gente que tem dom de profecia, por exemplo. Eu não tenho dom de profecia, só se o profeta João Batista botar a mão na minha cabeça e me ungir como profeta, porque hoje eu aprendi que a unção também se transmite, que ouve a voz de Deus audível. Eu sinto a voz de Deus intuitivamente, mas nem toda hora a minha intuição está afinadinha, que nem um violino, para dar a nota certa. Então, se alguém botar a mão na minha cabeça e transferir o dom de ouvir a voz de Deus, eu quero. E eu vou transferir os meus também. Que é pelo menos nós vamos ficar cada um cheio. Mas mais do que dom, é ter a vida quebrantada, disposta a deixar Deus trabalhar. Né? Porque assim, se está numa caminhada aqui para Jerusalém Celestial, se está em qual quilômetro? Quilômetro 7. Vou estar no quilômetro 14, outro no 24, e assim vai. O importante é que você está na direção da Jerusalém, não é onde você está. Porque lá, no Mateus 24, diz que os anjos virão pegar cada um em seu lugar. Mas é porque você está indo, não você está voltando. Então tem uma atitude, não é assim, eu estou no quilômetro 116 e a pessoa está lá no quilômetro 40, então eu estou melhor que ela. Não é isso. Eu já passei mais processos que ela, com certeza, mas eu não vou ser arrebatado, ela vai ficar por causa que ela está no quilômetro 40. É a questão da maneira como ela está indo, ela está apontando para Jesus, ela está se dispondo para Deus, ela está indo, deixando Deus trabalhar, mesmo que ela esteja lá no quilômetro 2, 3, mas ela está se prontificando. Essa é a atitude que eu vejo na palavra e que eu entendo, que muita gente também explica. Porque se você não estiver nem aí, você está voltando para trás. Ou você está sentado à beira do caminho, né, como diz, né, que a pessoa, tem uma parábola que diz que a pessoa sentou à beira do caminho, ou tem outra que diz que a pessoa voltou para trás. Então, nenhum dos dois é certo. Voltar para trás é gostar do mundo, é amar o mundo. Sentar à beira do caminho é ficar se lamentando das suas próprias dificuldades, tendo pena de você. Então, a gente levanta a cabeça e vai em frente. E ainda, a gente tem que desatar os nós do coração. E esse é que é o problema. Então, a live, agora eu vou fechar a introdução. A live de hoje é para Deus, pedir para Deus revelar os nós do nosso coração e nós desatar eles. Tá bom? Então, é por isso que eu vou apresentar o vídeo. Terminei a introdução. Tá? A live começa às 9 horas, são 9h30. Então, vamos lá. Antes de continuar, a irmã sempre pergunta para o anjo, é uma apóstola que unge, é lá em Manaus, essa igreja Shalom, muito abençoada, a apóstola unge. A pessoa é arrebatada e o anjo aparece, e ela pergunta, você crê que Jesus veio em carne? Você confessa, e ela só viaja com o anjo se o anjo confessar, entendeu? É aquilo que eu falo, tá? Então preste atenção no que ela vai falar. Graças a paz. Depois que a senhora ministrou sobre a minha vida, eu fiz a pergunta ao anjo, ele respondeu que sim. E então eu fui levada ao céu. E lá no céu, eu fui levada diante de um templo assim feito de luz, onde o chão parecia cristal e as paredes brilhavam assim com tons vivos. E
no centro desse lugar tinha uma escada com 7 degraus. E cada degrau, o Senhor, ele me falava algo e tinha uma passagem escrita. E levava até uma grande balança suspensa. E de um lado uma chama e do outro fios dourados. Eram como linhas assim invisíveis, sabe, de pensamentos, intenções, desejos. E o anjo que estava do meu lado, ele estendeu um livro e apontou para os degraus. E eu entendi que ele queria que eu subisse e visse, né? E então eu subi e no primeiro degrau eu vi palavras soltas, zombarias, exageros, comentários sarcásticos, conversas vazias, palavras ditas sem pensar e outras ditas sem intenção, com intenção, né? E o Senhor disse: até mesmo o som da tua voz será julgado na balança. E nesse degrau estava escrito: ai dos que puxam o pecado com cordas de vaidade. E no segundo degrau, gestos e atitudes, olhares carregados de crítica, sorrisos fingidos, cumprimentos frios, gentilezas só de aparência. E no terceiro degrau, pensamentos escondidos, comparações, desejos carnais, planos egoístas, julgamentos silenciosos. E tudo isso flutuava como fumaça tóxica, sabe? E o Senhor me mostrou que pensamentos nunca confessados se tornam raízes invisíveis no coração. E nesse degrau estava escrito: você viu o que fazem nas trevas? Cada um no segredo do seu quarto, pois dizem: o Senhor não nos vê. E no quarto degrau, eu vi pessoas servindo ao Senhor, mas com o coração dividido. Elas sorriam no altar, mas em seus bastidores, digamos assim, negociavam com o pecado. Toleravam vícios emocionais e diziam: estou cansado, mas continuo fazendo. E o anjo, ele me mostrou suas vestes rasgadas por dentro e limpas por fora. E no quinto degrau havia mágoas, orgulho, inveja escondida, murmúrios internos. Pessoas que pareciam firmes por fora, mas estavam fermentadas por dentro, sabe? E o Senhor disse: pequenas rachaduras rompem vasos, grandes vasos. E nesse degrau estava escrito: apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas. E no sexto degrau eu vi pessoas prostradas, chorando, cansadas de tentar acertar, se sentindo indignas, fracassadas. E o Senhor se manifestou assim com compaixão e disse: eu não quero filhos perfeitos, quero filhos arrependidos, porque o arrependido me busca. Mas o que pensa ser perfeito se afasta, achando que não precisa mais de mim. Arrependam-se todos os dias, o pecado mora nos detalhes. E nesse degrau estava escrito: reconhece, pois, a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredis. E no sétimo degrau tudo silenciou, e a balança na minha frente ela começou a se mover, e a chama queimava, mas os fios dourados ainda não estavam equilibrados. E o anjo disse: a santificação não é um evento, é um hábito diário, é onde o céu pesa os detalhes que os homens ignoram. E então ele derramou azeite sobre mim, e eu caí de joelhos, chorando, né? E eu vi minhas próprias atitudes. E antes de sair dali, o anjo, ele apontou para uma janela. E eu olhei de cima e vi a igreja. E uns brilhavam intensamente e outros estavam cobertos por véus, como neblina. E o Senhor disse: diga, minha igreja, eu já falei, já alertei, já revelei, mas nem todos estavam dispostos a ouvir e obedecer.
Muitos quiseram apenas o que conforta, mas agora eu estou limpando com fogo. O tempo se aproxima e não serão os grandes feitos, mas os pequenos detalhes que pesarão na eternidade. E em cada degrau estava escrito 2 passagens. A primeira era: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que quer sejam boas, quer sejam más. E na outra era: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E essa foi a minha experiência. E na minha outra experiência, de ontem, quando a senhora ministrou sobre a minha vida, o anjo do Senhor veio até mim, eu fiz a pergunta a ele e ele respondeu que sim. E então eu fui levada ao céu novamente e um caminho de pedra dourada assim surgiu na minha frente e era estreito. Era tão estreito que eu só conseguia dar um passo de cada vez. Mas o que mais me chamou a atenção não foi o chão, foram as paredes. E tinha paredes de espelho dos 2 lados. E a cada passo que eu dava, eu não via só o meu rosto, mas o meu interior. E eu via vários momentos da minha vida. E eu tentei desviar o olhar, mas o caminho estreito não me permitia olhar para outros lados. Eu precisava olhar para frente, mesmo que cada passo me revelasse a mim mesmo. E adiante assim, eu via um arco. E era um arco com pedras brilhantes e acima dele, escritos com letras de fogo. E estava escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E os meus pés estavam amarrados por cordões e eram feitos por atitudes mal resolvidas, reclamações, murmúrios. E eu me sentei à beira do caminho chorando e eu me perguntei: Senhor, como poderei te ver se ainda carrego tanto de mim? E então eu ouvi a sua voz e ele disse: filha, não é a força que te faz avançar, é a entrega. Eu não quero filhos perfeitos, quero filhos arrependidos. Arrependimento genuíno destrói correntes invisíveis. O que te prende não é o passado, é a insistência em não abandoná-lo. E eu fui tocada assim por uma brisa suave, sabe? E eu percebi que cada lágrima que escorria lavava uma das correntes. Então eu continuei andando. E agora o caminho ele me levava para uma sala. E era uma espécie assim de tribunal, mas sem acusadores, sabe? E era silenciosa. E havia um trono, mas ninguém o ocupava naquele momento. E uma mesa enorme, com livros abertos, estava lá. E eu fui conduzida até um livro com o meu nome. E eu vi que ao lado de atitudes registradas tinha anotações. E algumas diziam: ela se arrependeu, outras ela justificou, e algumas ela se calou quando devia confessar. E então o Senhor disse: o céu não será ocupado por quem esconde os defeitos sob o manto de religião, mas por aqueles que permitem que eu os transforme. O caráter aprovado é moldado na exposição, na correção, na renúncia. Muitos querem ver a minha glória, mas não suportam ser tratados. E então eu vi várias pessoas entrando naquela sala, cada uma com o seu livro, cada uma com o seu peso. E vi também algumas saindo, reluzentes, leves,
porque decidiram mudar. E então eu voltei para o caminho. E dessa vez o arco ele começou a brilhar mais forte. E de novo eu ouvi a voz do Senhor e ele disse: diga-me, igreja, eu não busco talentos, mas corações tratados. Eu me alegro com pureza. O que abre os céus não é o dom, é o caráter moldado à minha imagem. E antes de atravessar o arco, eu olhei para trás e eu vi uma multidão chegando ali. E eles estavam presos. E alguns por mágoas que não queriam largar, outros por orgulho, e outros ainda por pequenas coisas, tão pequenas, mas que ainda os prendiam. E ciúmes disfarçados de zelo, vaidade escondida sob vestes santas, palavras que pareciam doces, mas eram manipulação. E o Senhor disse: o que para vocês é pequeno, para mim é porta fechada. Não basta estar no caminho, não basta carregar dons, não basta conhecer doutrina. É preciso permitir que o caráter seja moldado, confrontado, transformado. Porque ver a mim exige mais do que religiosidade, exige semelhança. E naquele momento o Senhor não me mostrava anjos nem multidões, mas a mim mesmo, já transformado. Era como se eu visse quem eu poderia ser se deixasse Ele moldar cada detalhe meu. E um espelho assim de identidade eterna. E não manchada pelos traumas, nem pelas vaidades desse mundo. E eu caminhei mais um pouco e fui levada a uma clareira, onde flores cresciam assim do chão, sem raiz, visível, né? E o ar era puro. Mas ali, mesmo naquele lugar santo, eu ainda senti que precisava ouvir mais, ser tratada mais. E de repente, a luz mudou, não se apagou, mas passou a iluminar pequenos detalhes do meu coração que nem eu sabia que existiam. E eu lembrei de palavras ditas sem pensar, de atitudes, até mesmo momentos em que o arrependimento era mais medo do que mudança real, sabe? E nesse quebrantamento o Senhor disse: filha, o caráter que me agrada não é o que impressiona os homens, mas o que permanece fiel quando ninguém está vendo. O céu não é herança de religiosos, é morada de filhos que permitiram ser lavados todos os dias. Então eu fui levada a um lugar onde havia vestes penduradas, vestes brancas. E o Senhor disse: cada veste representa uma vida. Algumas foram limpas apenas por fora, mas as que eu visto são lavadas por dentro. Diga, igreja, deixem-me lavar o interior, porque o céu é para os que foram despidos de si e vestidos de Cristo. E eu chorava muito. E porque eu entendi que mesmo aquilo que eu achava pequeno demais para entregar, eu estava pesando demais para carregar, sabe? E ele continuou e ele disse: muitos têm buscado dons, mas esquece que eu olho o interior. Estão cheios de unção, mas vazios de arrependimento. Eu não quero filhos poderosos no altar, mas orgulhosos em casa. Quero filhos transformados no caráter, nas intenções, no coração. E o Senhor me mostrou novamente aquelas pessoas no caminho e eu vi que muitos estavam cansados. Não porque o caminho era difícil, mas porque insistiam em levar pesos que ele já pediu para deixar. E eram pesos como orgulho, comparação, autopiedade, feridas antigas. E ele disse: eles querem andar comigo, mas sem abrir mão de si.
mas no meu reino só entra quem se esvazia. Eu já falei tudo isso ao coração de muitos, mas nem todos estavam dispostos a ouvir e obedecer. Eu não quero filhos perfeitos, quero filhos arrependidos. Por isso eu digo, peçam perdão, arrependam-se todos os dias, porque o céu não é lugar para quem se acostuma com o erro, mas para quem luta todos os dias para ser parecido comigo. E então, até aqui eu posso compartilhar, pois é mais pessoal, amém? O restante do vídeo eu passo depois. Então, à primeira vista, bom, ela teve dois arrebatamentos, né, lá na igreja, Shalom, uma bênção, né? Gostaria também de ter um arrebatamento assim, sei lá, eu gosto muito do confronto. E o conteúdo dos dois é praticamente o mesmo, né? Mas do ponto de vista, quando você ouve, parece que é um monte de exigências, e essas exigências são imperceptíveis, porque parece ser algo assim que você não consegue dar conta por ser tão minucioso. A impressão que às vezes a gente tem. Mas acontece que é assim. A ênfase, ou a semântica, ou o entendimento do que foi falado, vai depender do seu nível, do seu coração. Porque tem coisas que você já percebe de cara, só de ouvir, que tem que mudar. Mas o problema está na atitude de como você vai mudar. Por quê? Pensa que você é como se fosse um computador que está fazendo um monte de tarefa errada. Então, o programador, o que ele faz? Ele anula uma tarefa errada colocando uma instrução certa. Ou seja, você dá uma ordem para você mesmo mudar, e aí, no meio daquele monte de situações erradas, você começa a se autopoliciar, se autopunir ou se autocontrolar de forma carnal. Não é isso. Isso não funciona. Essa autopunição, essa essa mudança comportamental de você se automodelar, não funciona. Então, o que funciona então? Funciona, em primeiro lugar, você silenciar o seu coração para você mesmo e ficar quietinho ali, só reconhecendo aquela atitude errada que você quer mudar. Porque se você não reconhecer profundamente que está errado, você não vai querer mudar, você vai justificar. Então, a primeira atitude é o silêncio interior. A segunda atitude, que está junto com o arrependimento, mas o arrependimento ele acaba se virando um processo com várias etapas, é você entregar-se para Deus. E o entregar-se é dizer assim, além do confessar, realmente, Senhor, é isso mesmo, eu não vou tirar nem acrescentar nada do que foi dito e do que o Espírito Santo está mostrando da minha própria vida. Eu confirmo com o Espírito Santo tudo que está sendo dito na minha própria consciência e no meu próprio coração. E se você quiser repetir aquilo que você está ouvindo de Deus, na sua consciência e coração, você repete. Eu sou orgulhoso mesmo, eu sou intimidador, eu sou, sei lá, perfeccionista, eu sou neurótico, eu sou ansioso, e aí você vai fazendo aquela sua confissão. E isso, como eu falei, o evangelho não é um evento, né, no final do ano, uma vez por mês, ou a cada campanha na igreja. O evangelho é a vida todo dia, é uma casa que você trabalha todo dia para pôr um tijolo, pintar uma parede, rebocar uma parte, até ela ficar pronta. Então, é a vida inteira. Por isso que na hora que aconteceu o arrebatamento, muita gente vai estar com a obra atrasada. Aí o processo vai ficar muito mais intenso, né? Mas então, aí o que acontece? A gente tem que entrar nesse processo, porque no começo parece que é uma montoeira de coisa que você tem que dar conta. Mas se você tomar a atitude certa e for persistente,
tudo vai ficando mais fácil, mais leve, pelo costume que você adquiriu de fazer aquilo. É que nem criança, quando você quer ensinar a escovar os dentes, ela resmunga, criança com 8 anos de idade, né? 7, 8 anos, até você ensinar a escovar o dente ela por si mesmo, né? Até que ela adquire o hábito. Então, o hábito, né, como diz, tem 2 sentidos, o hábito, né, que é a roupa faz o monge, né, mas o hábito de fazer também faz a pessoa. Mas aí, você realmente está fazendo de forma costumeira e constante, porque você está tomando a posição certa, que é aquilo que eu falei. Primeiro, silencia o seu coração, admite que realmente é aquilo, repete para Deus, para você falar para a sua própria consciência que você concorda com Deus, no apontamento daqueles defeitos e pecados que a sua consciência entrou em contrição. E ali você descansa a Deus, se entregando e pedindo, até de uma forma bem suave e tal, que você quer mudar e que Deus trabalhe em você. Porque se você tentar fazer por você mesmo aquela mudança, mesmo que você reconheça, vai entrar o orgulho, vai inventar a sua própria força, e a própria força vira uma mola e que depois volta pior. Quantas vezes eu já joguei fora um monte de coisa que eu não queria, porque eu sabia que Deus não queria, e eu fui lá e catei outras. Porque eu fiz na força do meu braço. Então, a coisa tem que ser bem doce, doce mesmo, espiritualmente doce e suave. E tem que vir pelo caminho do amor. Por quê? Porque se você não se sentir amado por Deus para mudar, você não sente prazer em mudar. Você não se interessa por mudar. E isso vale para a família, porque, por exemplo, na família é um lugar onde todo mundo vê o defeito de todo mundo, mas todo mundo quer mudar todo mundo, mas não da forma certa, e sim da forma impositiva. Ah, faz isso, porque é assim que tem que ser e tal. Então, até o ambiente da família fica ácido, grosseiro, porque um cobra do outro. Então, não tem aquele carinho, aquela doçura de apontar a coisa e levantar a pessoa para um outro nível pelo caminho do amor. Digamos que você chegou naquele ponto de quebrantamento na dor. Você está quebrantado, está enfermo, está com dívida, não consegue dormir à noite e você está bem moído. Mas até para você sair daquele ponto e chegar numa outra posição, você tem que ir pelo caminho da doçura, da suavidade. Porque tem quem é acreditado, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Sim, uns vêm pelo amor, pela dor. Porque uns entendem mais fácil, vêm, se prontificam em mudar, e já abre o coração, né, não deixa a coisa engrossar. E tem outros que têm que passar por um processo de quebrantamento, de alguma dificuldade que vai ter que contradizer ele para ele acordar. Mas mesmo ali, depois disso, você tem que ser... Desculpa. Você tem que ser pego, né, com amor, e Deus faz isso. Tá? Porque a ênfase não é o pecado. Porque se você ficar dizendo assim, é o meu pecado, aí você vai querer se arrepender, por medo do inferno, ou você vai se sentir culpa exagerada, ou você vai ficar com dó de você mesmo, né? E como ela falou, era mais por medo do que com sincero arrependimento. Mas se for pelo amor, você vai olhar para Deus e ver o amor dele por você, e não a quantidade de pecado que você tem. Embora você tenha bastante coisa para contar, bastante coisa para mudar, mas o seu foco no amor, ele é um bálsamo mais curativo do que você dar o foco na sua culpa. A culpa é só para identificar que está errado. A aceitação da culpa. Não é para você ficar martelando. É que nem uma ferida, se você ficar apertando, você machucou, passou o remédio, passou lá, botou o band-aid, botou o esparadrapo, aí você fica apertando. Inflama, piora, né? Ou o outro fica apertando.
Daqui a pouco amanhã tá pior, cara. Você não quer nem conversar com ninguém. Então, eu estou falando aqui as coisas erradas e as coisas certas, que são os costumes que a igreja aprendeu quando tem um problema. Ou quando a pessoa tem um problema. Porque na multidão, que é a igreja, você aprende um comportamento errado e vira comportamento de multidão. É o efeito manada que diz. Um grita, todo mundo grita. Um sai correndo, todo mundo sai correndo. Um fala, eu vou matar, os outros querem ir para cima. Então, é comportamento de manada. Então, é isso que às vezes acontece conosco. A gente adquire um comportamento de manada dentro da igreja. Era um comportamento errado, porque a gente achou que aquela maneira de fazer era a maneira certa, porque alguém foi lá na frente e disse que era daquele jeito, e não era. Aí começa todo mundo a ter um comportamento na igreja de santificação, que não é a santificação verdadeira. De perfeição, que não é a perfeição que Deus quer. Né? É uma perfeição forçada de homens, né? Aí vem com regras e doutrinas de roupa e aquela coisa toda. Entendeu? Então eu espero que eu esteja bem claro aqui, né? Porque eu estou falando de coisas do coração. Falar de coisas do coração, você tem que usar bem as palavras, você não pode falar uma coisa que depois dá um entendimento errado. Né? A pessoa pega uma palavra para mim, pode entender uma coisa, outra palavra para outra pessoa. É outra. Em Portugal, rapariga é uma mulher, é feminino de rapaz. Rapariga lá no Nordeste é mulher da vida. Então, se eu usar uma palavra errada, num contexto errado, a pessoa vai até se ofender comigo. Então, estou tomando bastante cuidado para falar. Né? Eu não sei. Eu só sei que família é um lugar que a gente geralmente tem mais problemas. Igreja também. Mas se a gente não entender que a gente precisa focar no amor de Deus, para poder passar esse bálsamo dentro das nossas feridas, e com o desejo de mudar, e com o desejo de sair daquele estado para outro, aí se não for com essa inclinação, você vai repetir o que todo mundo está repetindo até hoje. Então, a igreja, ela não está preparada para o arrebatamento, né? Tanto pelo mundanismo, como coisas que entraram na igreja, porque as pessoas se tornaram mundanas, porque elas não mudaram de fato, de verdade. Mas, ao mesmo tempo, a santificação que elas estão dizendo ter, não está vindo de Deus, está vindo do esforço de comportamento dela, de parecer uma coisa que ela não é. Então, para você não parecer uma coisa que você não é, você tem que mudar por dentro. E para você mudar por dentro, você tem que fazer os passos que eu disse. Se apresentar diante de Deus, silenciar o seu coração, reconhecer que é de fato aquilo e pedir ajuda para o Senhor. Eu estou dando aqui passos mínimos. Eu não sei quais são os estágios mais superiores disso. Porque até onde eu fui, foi aqui. Então, eu estou ensinando o que eu sei. É que nem hebraico. Uma vez eu dei um curso de hebraico, eu não estava sabendo falar hebraico, frequentemente, mas eu falei, irmãos, eu vou ensinar até onde eu sei. Não sei se até a irmã da Cleuma participou dessa época. Entende? Então, eu estou falando isso. Aí, amanhã, você fez o que eu disse aqui. Você obteve um resultado. Você ouviu a voz de Deus. Ou você ouviu uma acréscimo. Venha para a live e compartilhe. Ó, pastor Luca, é o seguinte, você falou até aquele nível, eu percebi que daquele nível para frente tinha outras coisas para a gente se posicionar a respeito daquilo que a gente gostaria que Deus mudasse. Você viu que ela falou de degraus, né? Degraus. Ela falou de uma estrada estreita. Você viu que tinha lá na frente um arco, uma sala, e tinha pessoas chegando quando ela olhou para trás, quer dizer, ela estava indo lá, tal. Então, o que quer dizer isso? Que isso é o processo que Deus está nos colocando todo dia. E ao longo de muito tempo, desde que Deus criou a igreja, Deus criou o homem e começou a convidar ele para ter relacionamento. Então não é uma coisa assim, porque agora está no final dos tempos, a irmã trouxe a revelação, agora não dá mais tempo para fazer nada. Não é isso. É para a gente entender o que está acontecendo comigo, com você, com todo mundo,
e que amanhã nós vamos ter mais uma oportunidade, mais uma, e mais uma, mais uma. Como eu falei, você está numa direção, você ficou lá no quilômetro 2, outro no quilômetro 10, outro no quilômetro 20, outro no quilômetro 30. Não importa. Jesus veio, pegou você onde você estava, porque você estava indo na direção. Tá bom? Alguém quer comentar, orar, abrir o coração, sei lá. Estamos aí dispostos. Vamos ouvir. Pode falar. Ei, Pastor Lucas, eu vou quebrar o silêncio aqui e vou falar porque Uhum. mexeu muito comigo, porque eu já estou num processo de, assim, de muita aflição, porque eu tenho ouvido muitas coisas, assim, que eu tenho visto que é de Deus mesmo, mas... E as coisas que eu tenho ouvido, eu sei que é de Deus, eu sei que foi Deus que falou, coisas verdadeiras, mas dentro de mim, eu estou me sentindo que não estou preparada, porque parece que é quase impossível, porque você viu aí da dela mesmo, que ela falou. Então, parece quase impossível, porque o tanto de coisa que ela falou, só em uma coisa ela falou um monte de coisa que ela viu, né? Até nos pensamentos nossos vai ser pesado na balança. Então, assim, eu sei que você fala, assim, parece ser mais simples do jeito que você fala, que não é tão... Mas, pastor, mas é muito assim... Então, eu queria muito fazer as perguntas, mas a minha, assim, tenho muita dúvida, muita, assim, não é dúvida, ao mesmo tempo é dúvida, né? Porque eu quero ser uma remanescente, tipo assim, eu quero muito, eu não quero ficar para trás, não quero. Mas eu tô vendo que é muito difícil, assim, não é fácil você dizer, é fácil, é só entregar o coração, é só pedir perdão, mas no mesmo tempo parece que não é só isso. Olha só o tanto de coisa que ela falou. Muita coisa. É verdade. Até nos pensamentos nossos, ele vai julgar, né? Então, enfim, eu agora vou ouvir você. Tá bom. Mas que ótimo. Isso aí você já pegou o seu coração, pegou a chave, e o coração se abre por dentro, não por fora. Eu não abro o coração de ninguém, eu acho que nem Deus abre, ele espera que você mesmo abra, né? Não porque Deus não pode abrir, né? É porque Deus quer que você seja voluntário. Só de você estar fazendo isso, você já deixou muita luz entrar no seu coração, muito. Então, fique feliz com isso. Veja bem, gente, eu não gosto, assim, de dramatizar a coisa. Eu gosto de fazer ela ficar gostosa e fácil de fazer, porque você começa a fazer. É que nem um curso de pintura. No primeiro dia, você vai no curso de pintura, de bordado, sei lá, de crochê. Vocês, mulheres, sabem melhor isso do que eu. Você não vai fazer o melhor bordado no primeiro dia. A melhor pintura, o melhor desenho, ou a melhor receita de bolo. Você vai deixar queimar o bolo. Mas você está ali. Você entendeu? O que vale a pena é a sua disposição de estar ali. Vai ter um curso de 3 meses de cozinheiro. Nos 3 meses, você vai sair diferente. Entendeu? Pode falar. Fez barulho e não saiu nada. Levantou a mão, mas não vai falar?
Tá com o som ligado, irmã. Você vai falar? Bom, então, gente, a questão é essa. Agora, a outra questão, assim, que eu estou pedindo ajuda aqui para Deus, até para falar, porque é um assunto assim, coisas do coração não são fáceis. Pessoalmente, a gente sabe lidar com a gente mesmo. Imagine você tentar ajudar outro, né? Mas, assim, não é que ela... é assim, ela mostrou a face de Deus. Hein? Por exemplo, se você conseguisse resolver todos aqueles itens, você está vendo a face de Deus no final. Então, ela está colocando, o Deus fez esse arrebatamento para ela, como se fosse o limite final. Né? Entendeu? Mas você vai pegar os itens que você tem condição de pegar hoje. E amanhã você vai pegar outro. E outra coisa, quando Deus trabalha, irmão Odete, você começa a conseguir fazer coisas que você não conseguia fazer. O milagre é tão grande, é tão poderoso, que esse muito difícil, sabe, ele muda. Porque tem vários métodos que Deus usa com a gente, né? Tem vezes que é um inimigo que vem para frente da gente, a gente tem que combater, né? Tem as armas espirituais, tem vezes que nós que temos que abrir o nosso coração e falar, porque tem o processo, ele tem muitos lados, né? Mas a outra coisa que a gente pensa, que o pastor João fala, é que assim, você se arrependeu, creu em Jesus, está apontando para o céu, e está andando, você está no quilômetro 3 e outro já está no 40. No dia do arrebatamento, a gente, quando chegar lá no céu, vai continuar o processo, porque Deus quer mostrar a sua face para nós. Então, só pelo fato de você estar indo, ele continuou o processo lá, porque teve o anjo que falou que nem todo mundo vai ver a face de Deus no primeiro dia. Entendeu? Então não é para você desanimar. Tem gente que vai continuar recebendo um tratamento já no céu. Para um dia aquela pessoa ver. Então eu acho assim, eu quero ser mais encorajador do que uma pessoa que está deixando a coisa difícil, porque parece que o vídeo, né, pode, dependendo de como a pessoa está se sentindo, o vídeo pode deixar a pessoa até achando que é impossível. Mas eu creio tanto no milagre de Deus se transformar, porque Deus já mudou tanta coisa em mim, que eu não conseguia fazer, que eu acredito, irmão Odete, que coisas que você está achando impossível, elas vão mudar. Deixa eu dar um exemplo. Poderia dar vários, né? Que cada coisa Deus faz de um jeito, Deus nunca repete. O diabo repete sempre, mas Deus não, né? Eu tinha uma pessoa que ela me prejudicou 4 anos da minha vida, que era um investimento que eu estava fazendo na minha carreira, e ela me prejudicou. Eu fiquei com muita mágoa daquela pessoa. Eu não conseguia perdoar, eu só lembrava e ficava irritado. Mas eu disse no meu coração para Deus que eu queria perdoar. Eu queria limpar o meu coração. Embora eu não quisesse na força da minha carne, mas eu tomei a decisão. O que aconteceu? Eu estava trabalhando e veio aquele pensamento contra aquela pessoa e eu falei, Deus, me ajude, eu quero perdoar, quero perdoar. Gente, olha, veio uma luz do céu, uma luz do céu, literal, desceu aqui dentro da minha cabeça e bateu lá dentro do coração. Quando aquela luz bateu, eu senti uma alegria tão grande, eu ajoelhei no trabalho, na frente de todo mundo, e disse, obrigado, Deus, por me ter feito perdoar essa pessoa. Entende o milagre? Eu jamais ia conseguir perdoar aquela pessoa se eu quisesse apenas com o meu esforço. Então, como eu disse para Deus que eu queria, e pediu, eu me abaixei, né, na minha capacidade. Eu pedi aquela parte que eu não conseguia fazer para Deus, veio de sobrenatural, e de uma forma tão refulgente, tão brilhante,
que eu nem me controlei, me ajoelhei lá no trabalho, entendeu? Então, não há nada impossível para Deus e não há nada tão pesado que Deus não possa levantar, né? É pesado para nós, mas para Deus não é. Eu creio que é só a disposição mesmo, é só a disposição que a gente precisa ter, somente. Tá bom? Mesmo que seja um entulhado de coisas, como eu falei aqui, que meu coração é uma caverna escura, cheia de... parecia aqueles porão, né? Cheio de bagulho. Isso no ano de 2020, 2000 e pouco, né? 2002, 2003, por aí. Então, mesmo que seja assim, Deus também... E outra, tem coisas que Deus faz rápido também. Né? Ah, tá bom. Fique em paz. Tá tudo certo. À vontade. Deus abençoe. Pode falar, irmão Daniel. Ora, boa noite, irmãos, paz de Cristo. Eu não ia falar, mas senti aqui no meu coração que devia falar, porque creio que é importante. Não sei se vai responder à pergunta, à dúvida da irmã Odete, mas isto, pronto, o que eu vou falar é algo que se passou mesmo comigo. Eu, pronto, recordava a alguém, pronto, às vezes certas coisas em que eu me sentia injustiçado com essa pronto, com algo que tinha acontecido com alguém, e recordava muitas vezes essas certas situações, e ao mesmo tempo eu achava que tinha perdoado essa pessoa. Na minha cabeça e no meu coração eu tinha a certeza que tinha perdoado essa pessoa, mas muitas vezes vinham-me essas recordações, essas coisas pronto, essas certas situações que me magoaram muito com essa pessoa, e vinham-me à cabeça e entristeciam-me. E então, isto foi mesmo o que me aconteceu. Deus disse-me a mim, passado muito tempo, Deus finalmente deu-me uma resposta acerca disso, e que eu não esperava a resposta, que a resposta que ele me deu foi que eu não tinha perdoado, porque eu estava a pensar, cada vez que estava a recordar essas coisas que me magoavam naquela pessoa, eu estava, isso era uma prova de que eu não tinha perdoado, porque outra coisa que Deus me esclareceu foi que eu não era uma vítima, essa pessoa era uma vítima. As pessoas que pronto, de certa forma, pronto, nos traem, ou de alguma forma nos traem, ou fazem alguma coisa que vai contra aquilo, contra a palavra, contra aquilo que nós aprendemos, contra a fidelidade, contra isso tudo. Essas pessoas é que são as vítimas. São vítimas pronto, das influências do inimigo, são vítimas delas próprias, são vítimas da fraqueza, são vítimas dos próprios pensamentos, lá está. E foi uma coisa que foi uma grande evolução, porque eu sempre tive muitos problemas com os pensamentos, a minha cabeça é muito fértil, é muito fácil na minha cabeça imaginar coisas, sempre fui muito imaginativo, muito imaginativo, já usei também essa imaginação muito para o bem também, como é certo, para escrever poesias e outras coisas assim, às vezes para dar ideias, já dei ideias a amigos assim que têm negócios e coisas assim. Mas tem uma mente muito imaginativa, e o inimigo aproveita-se dessa mente imaginativa para plantar sementes, e isso foi uma grande evolução para mim, porque eu aprendi que, e Deus foi bem claro, então quando Deus nos perdoa, Deus não está, Deus esquece, então se esquece é para esquecer. Então a palavra que eu aprendi muito, né, e foi muito importante para mim, foi: se for mal para nós pensar em alguém, então nós devemos evitar pensar nessa pessoa. Mas se nós vamos pensar nessa pessoa, nós não devemos pensar no mal que essa pessoa nos fez. Porque senão nós não vamos conseguir perdoar. Isso não é perdoar. Perdoar é esquecer. Então nós devemos tentar nos lembrar das coisas boas que essa pessoa nos fez, se quisermos pensar nessa pessoa. E o mais importante do que isso tudo é orar por essa pessoa e desejar que essa pessoa fique bem. No fundo é isso. Não sei se esta resposta, pronto, este testemunho vale de alguma coisa, mas para mim valeu muito,
que eu finalmente percebi que era muito importante cuidar dos meus pensamentos, como Paulo diz muito nas cartas, e falam muito nas cartas, é mesmo muito importante cuidar da nossa cabeça, porque tudo começa aqui, e realmente é verdade. Agora tudo para mim faz sentido. Como é que eu posso dizer que perdoo alguém se eu estou a pensar em coisas más que a pessoa me fez? Ok, foram coisas más, mas essa pessoa é uma vítima, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa não precisa de ser julgada. Se essa pessoa agiu contra a natureza, e quando eu digo a natureza é a natureza de Deus, porque nós somos filhos de Deus, então se essa pessoa agiu contra a natureza de Deus, essa pessoa precisa de ajuda, não precisa estar agora a recordar, esta pessoa fez-me isto mal, fez-me aquele mal. Não, isso é péssimo, isso não é perdoar, isso não é perdoar. Perdoar é esquecer. Se nós não vamos pensar, não pensamos, mas agora se vamos pensar, pensamos coisas boas. Toda a gente já nos fez alguma coisa boa. Se não tivesse feito coisas boas, não nos tínhamos deixado a pessoa aproximar-se de nós. Alguma coisa aconteceu de mal, mas lá está, nós aprendemos com as Escrituras que nós não podemos odiar a pessoa, temos que odiar o pecado. Então não faz sentido estarmos a pensar, temos que pensar que aquela pessoa vai ficar boa, que Deus vai fazer um milagre na vida daquela pessoa, como Deus faz sempre um milagre na vida de alguém. E agora, eu vou partilhar aqui uma coisa com vocês, é engraçada, porque enquanto o pastor Lucas estava a falar, como eu estava a dizer, sou muito imaginativo e comecei para aqui a escrever. E no que estava a escrever até já me veio uma música à cabeça. Eu não sou cantora, mas vou cantar o que escrevi, para ver se faz algum sentido para vocês. Eu acho que faz assim naquilo que o pastor Lucas estava a falar. Então diz assim: quando formos velhos, se um dia formos velhos, ninguém vai querer saber quem tinha razão. De olhos na falésia, espera a voz de Deus, Ele dá-te a direção. Ninguém é quem queria ser, e sem Deus somos ninguém é quem queria ser, e sem Deus somos ninguém. E é isto, meus irmãos. A paz de Cristo e Deus nosso Pai abençoe. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Pois é. Assim, nas palavras da irmã Odete, eu percebi assim, essa impossibilidade de conseguir coisas, é porque, por exemplo, o pensamento é uma coisa quase que incontrolável. E como é que eu vou mudar meus pensamentos e a minha maneira de pensar se eu não consigo nem controlar eles? Eu consigo entender um pouco dessa dificuldade que ela falou aí. Então, o que acontece? Tem uma maneira que diz assim, se você tem um copo sujo e quer que ele fique limpo, comece a jogar água limpa todo dia. Aí a água limpa vai bater no fundo e vai jogar para fora a sujeira, e assim você continua fazendo, uma hora só vai ter água limpa lá dentro. Então, assim, os pensamentos, ele vai mudar quando você muda o foco da sua mente. Por exemplo, para a palavra de Deus, ler Salmos muda muito o coração. Ler Provérbios muda muito o seu raciocínio. Então, se você fizer essa leitura, e leitura, e leitura... E outra coisa, hábitos que eu cortei mesmo. Eu não gosto, mas eu era vítima no sentido de que, às vezes, eu sentava na frente da sala da casa do meu cunhado, da minha irmã, ou junto no quarto do meu irmão, eles punham um filme de violência, gente matando gente, ou punha filme de terror. Então, aquilo que você deixa os seus olhos ver e sua mente raciocinar, ou prestar atenção, pôr a sua atenção, contamina você. Então, às vezes, eu ficava inquieto, irritado, por quê? Porque lá no inconsciente tinha colocado aquelas informações que nem servia para nada, porque ali eu sentei, por quê? Porque eu estava fazendo hora com meu cunhado, com meu irmão, mas só de estar ali, né? Então, quando agora eles pedem para a gente assistir um filme, eu falo, vamos ver o que é que você tem aí para mostrar e tal, e eu procuro escapar. Ou então eu vou para a cozinha e começo a conversar lá na cozinha para não ir para a sala onde está todo mundo assistindo televisão, assistindo algum filme. Porque eu vejo, se o filme presta, tudo bem, a gente pode até sentar ali junto. Mas se é porcaria de violência, de sangue, ou de droga, ou de sexo, ou mesmo de coisas malignas, né, de demônios, porque hoje em dia está tudo aí.
né? Na Netflix, em outros lugares aí. Então, são costumes. Aí, você tira esses costumes fáceis, a mente já começa a ficar mais limpa, né? Aí tem as atitudes, né? De você, quando você lembrar mal, ou tiver pensamentos mal, você já clama o sangue de Jesus, imediatamente. No começo era difícil. Eu aprendi até na congregação cristã, falava, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Gente, como eu tinha mau pensamento, mas olha, carradas e carradas, era caminhões de toneladas e toneladas de mau pensamento, de todo tipo de porcaria que vinha. E eu até me admirava, porque eu não era uma pessoa que eu tive uma vida tão perversa, assim, de pecado, né? Eu era um pecador normal, vamos dizer, não fui um super pecador. Mas como tinha porcaria na minha mente, então eu imaginei que eu tinha herdado tanta porcaria nos meus pensamentos, talvez de muitos filmes que eu assisti, que eu gostava muito de filme, de televisão, né? Então eu parei. Então a gente tem que olhar, mapear as fontes. Por exemplo, em família, uma coisa que acontece em família, dá uma lição prática aqui. Começa uma discussão, levanta e vai embora. Vai lá para o quintal. Vai no banheiro. Vai lavar as mãos no banheiro. Entendeu? Vai no quarto. Pega um livro na estante, deita lá no quarto e fecha a porta e começa a ler outro livro, um livro de outro assunto. São maneiras de escapar de conversas, de discussão. É melhor você fazer assim do que você querer se impor ou querer... Né? Eu não sei quais são os casos e casos, né? Eu não estou tentando adivinhar o que a irmã Odete sente ou passa, eu estou tentando dar exemplos práticos para que todo mundo aproveite o que for bom. Né? E na oração, é aquilo que eu falei. Né? Não replique Deus, quando ele mostrar alguma coisa que você realmente fez, não replique, aceite como verdade, concorde com ele, e peça a mudança, como alguém que pede um dinheiro que não tem como pagar uma conta. É simples. Pai, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, por favor, pague ela para mim. Uma frase, 4, 5 palavras, muda o céu, muda tudo. Tá bom? Então agora eu vou deixar ver o final do vídeo, né, que tem uma palavra dos pastores, tá bom? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, shalom a todos. Que experiência forte, meu Deus. Antes de nós comentarmos, eu e a apóstola, quero ler uma palavra que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Meu Deus do céu, né, apóstola? Que coisa tremenda, né, apóstola? Que experiência forte. Meu Deus, o Senhor tem revelado, né, o profundo, o oculto e o desejo de Deus de salvar, né, os seus escolhidos através da santificação, né, apóstolo? Não adianta se enganar, né? Se não se santificar, não verá o reino de Deus, não é isso? É isso. Eu ouvindo a experiência da irmã Hillary, só me traz mais temor e desejo de agradar a Deus. Desejo de todos os dias me arrepender diante do Senhor, sabe? Alguns pontos que eu achei interessante dessa experiência é quando ela menciona sobre o pecado que mora no oculto, né? Nos detalhes ocultos, nos detalhes. Então, coisas que ninguém consegue perceber, mas que está dentro do coração, que reage e fica perceptível isso. Né? A santidade não é um evento, mas é um viver diário, né? Essa vida com Deus é diária, não pode ser um acontecimento único, né? E ela fala a questão de que no reino do Senhor não vai entrar pessoas se não se esvaziar de si mesmo, sabe? De suas vontades, das bagagens que você traz do passado, de dores, que muitas vezes nos vitimizamos por esses passados e insistimos em ficar carregando algo que o Senhor, Ele quer tomar isso de nós para a gente caminhar com Ele de uma maneira livre, de uma maneira intensa, de uma maneira santa, agradável diante do Senhor. Então nós não podemos usar de uma
de uma santidade externa para maquiar algo que dentro de nós não teve encontro com a santidade de Deus. Então, o Senhor, nessa campanha, está revelando o cuidado que Ele quer ter, que Ele tem com nossos corações, e que nós precisamos ter esse mesmo sentimento para que haja mudança nas atitudes, mudança de comportamento, mudança na transformação de caráter, para que a gente possa viver realmente o que está em 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus de paz vos santifique em tudo, vossos corpo, alma e espírito mantenham-se santo, irrepreensível até a volta do Senhor. Então, assim, o Senhor, Ele está dando uma direção para nós, né? Cada experiência é o Senhor querendo nos moldar, nos lapidar, chamando a nossa atenção, cuidado com as coisas ocultas que estão no coração, que é o que ninguém vê, mas o Pai sabe tudo, e Ele vai vir julgar o segredo do coração do homem. Então, assim, muitos queriam saber, apóstolo, perguntam do Senhor, quais são os pequenos detalhes que podem impedir o céu, pode impedir a nossa salvação. E o Senhor está revelando os detalhes, e eles encontram-se no coração do homem, né? Então, as grandes obras, elas não vão ser suficientes se não tiver um coração livre, né? Esvaziado do seu eu para viver a vontade do Pai, né? Então, realmente é um caso que precisamos pensar, que precisamos estar mergulhados em Deus e orarmos muito, muito, ter muita intimidade com o Senhor, para que a gente não seja pego de surpresa no dia do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, como sempre digo, espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que você, naquele grande dia, esteja lá também tomando posse das bênçãos que o Senhor tem para ti, do grande galardão, da grande recompensa que tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha. Senhor, que essa experiência, Pai, chegue aos ouvidos daqueles a qual o Senhor escolheu para ouvir, Pai, que essa palavra frutifique, que teu projeto, os teus planos, Senhor, seja concretizado na vida dos teus escolhidos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom. Tome posição. Vamos orar para agradecer. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, a gente ouve aí e grava. Senão nós vamos agradecer e parar aqui a gravação, né? São 10h30. Então, outra coisa que eu costumo falar é que quando tem uma sopa quente, a gente come pelas bordas, né? Então, se a gente tem grandes problemas na família, grandes problemas pessoais a serem resolvidos, começa a resolver os menores, né? Que a sopa quente começa pela borda, quer dizer, é mais fácil, a borda do prato na sopa quente está mais fria, né? Você pega com uma colherinha e vai um pouquinho, né? Todo dia você fazendo alguma coisa, daqui a pouco a sopa esfria e você já resolveu tudo, né? Tá bom? Meu interesse aqui é animar vocês, encorajar vocês para vocês chegarem lá e não ficar desencorajados, tá bom? Não achar, oxa, não vou dar conta, é melhor desistir porque não dou conta. Não, meu pai, não pensa assim não, tá? Vamos orar, quem vai orar, eu vou aqui parar a gravação. Eu estou com 2 vídeos de lives atrasados para pôr no canal. Eu vou pôr de dia 20, do dia 22, e esse aqui vai para o outro canal. Um vai lá no Telegram, eu divido em 2 partes. Vídeos do curso Guerra Celestial. Esse aqui vai para orações das 18 e 21 horas. Tá bom? E tem 4 canais de vídeo no Telegram. Vídeo de pregação, vídeo do cursos anteriores, que eu dei 2 cursos anteriores, agora o Guerra Celestial. Então, eu estou mandando os convites lá, entrem nos links lá que eu mando, porque aí vocês têm vídeos anteriores também para ver. Aulas, né? O Andando com Jesus foi um curso sobre o Evangelho, foi visto o Novo Testamento inteirinho, de Mateus até Apocalipse.
uma visão bem nova, com os eventos com datas e horários que aconteceu, né, que foi feito um cálculo de como foi as coisas naquele tempo, né? Eu explico tudo lá. E eu tenho muito vídeo também que eu ainda não coloquei no ar, né? Porque é muito assim, vídeo de 1 hora e meia, para você deixar ele pronto para ir para o ar, demora, e aconteceram muitas coisas, né? Foram acumulando. Então, à medida que eu tiver condição também, vamos colocando. Eu sei que no princípio e no fim, acho que o vídeos do curso no princípio e no fim está lá todinho, desde a primeira aula até a última. No vídeo Guerra Celestial também está lá, desde o primeiro até o último. O Andando com Jesus, que eu acho que não está, tá? Mas eu vou pondo aos poucos. E eu não cobro nada, os cursos aqui não tem nenhuma cobrança de nada, tá? Ninguém paga nada para entrar no reino de Deus, só paga pela obediência. Se obedecer, você está pagando. Então, vou ver aqui, ó. Aqui, Andando com Jesus, esse eu não consegui colocar muito, tem 5 vídeos. Eu vou pegar o link aqui, eu já vou postar aqui. Já vou postar aqui, add folder, add members. Vou colocar aqui membros, né? Invite via link, copy link. Então, vou colocar bem aqui, você já clica aí, tá? Bom, vou colocar bem aqui, Andando com Jesus. Esse tem poucos vídeos, é o curso inteiro que eu ainda vou colocar lá. Deixa eu pegar outro. Tem várias aulas desde o começo. Deixa eu ver. No princípio e no fim. Vou colocar aqui também. Esse aqui, eu acho que tem todos os vídeos lá. Não, não tem. Não, tem sim. Ué, não tá pegando. Ah, não, não tem não. Eu vou ter que ir por lá. Eu só peço que, assim, quando o canal for só de vídeos, comentem os vídeos e não coloquem textos, porque senão, outras coisas que senão sobrecarrega o celular dos irmãos. Porque os vídeos já vão ser pesados. Esse vídeo aí é para... Esse aqui, vamos lá. Que é outro grupo. É só um grupo só de vídeos, tá? Não tem outra coisa. Preparando-se para o fim, princípio e fim, andando com Jesus, orações e pregações, que esse tem quase tudo, né? Então, tá aí. Deixa eu ver. Tem do Guerra Celestial, que é esse da agora, né? Então, é isso aí. Tem mais um aqui, ó. Todos são vídeos. Grupo de vídeos, tá? Aí, se vocês quiserem entrar lá,
E tem dois aí que eu não tenho muitos vídeos, mas eu vou pondo aos poucos, tá? Quem pode orar por nós aqui para a gente encerrar? Se não tiver ninguém orar, eu vou orar então. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, venhamos aqui, Senhor, essa live, abrir o nosso coração, render nossa mente e buscar de Ti, Senhor, um destravamento para todas as dificuldades interiores e exteriores que estamos passando, Pai. Por favor, o inimigo tem tentado contra nós de muitas formas, mas também sabemos que muitas vezes a gente cede, deixa acontecer, não procura orar, ou mesmo não confessa, ou vai ignorando os fatos, tentando levar com a barriga. Por favor, Pai, que nós tenhamos uma contrição completa, pura e verdadeira, para haver um completo arrependimento e a gente não fique cansado e nem afadigado conosco mesmo, com as nossas culpas, com os nossos medos, ou com as nossas acusações, ou com as nossas angústias, Senhor. Alivia o nosso coração e nos favorece agora, Senhor, de uma forma especial, para nós podermos confessar, entrar nesse processo, Senhor, de aceitar o Teu tratamento e render a Ti e ter um foco mudado na nossa mente, no nosso coração, e receber completos milagres em nosso interior e no nosso exterior. Obrigado pela vida dos irmãos, abençoa cada um da mesma forma, e com essa live, com tudo que foi dito, Senhor, e com a Tua presença e com o Teu amor, e a vida de cada um dos seus familiares, e a vida de todo o Teu povo na face da terra, e também a vida daqueles que hão de crer e vão se arrepender e ser salvos nessa grande colheita que está vindo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então eu vou só parar aqui. Eu não vou sair da live, vou só continuar.